Sai da Babilônia! Olá, queridos, Shalom Leculam, paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe nessa riquíssima oportunidade, amém? Bom, o vídeo de hoje, cuja proposta é falarmos sobre a lei de Yahuwah. Bom, sempre que vamos falar de Teshuvá, de arrependimento, sempre as pessoas usam livros do Novo Testamento para se afastarem das leis. Alguns justificam que a lei é de Moisés, alguns justificam que a lei era sombra. A maioria dos livros são da Brit Hadashah para que as pessoas, vamos dizer, não tenham então aquela responsabilidade de seguir as leis de Deus do Tanar, que eles chamam de Velho Testamento. O fato de Yeshua ter vindo e de fato algumas leis elas não vigoram, nesse tempo, isso será que me tira a responsabilidade de cumprir as leis de Deus? Bom, existe um texto muito interessante e importante do livro de Jeremias. A proposta do vídeo é ler esse texto em Jeremias 31:31. Vamos lá, deixe seu joia, compartilhe o vídeo, se edifique. Eu vou mostrar Jeremias, porque Jeremias é o profeta que anuncia a nova aliança. Se alguma aliança no Novo Testamento ela foi feita, uma nova aliança, porque a palavra nova pode ser renovada, mas digamos que fosse uma nova, isso exclui os mandamentos de Deus. Se Yeshua veio então e fez uma nova aliança, ou renovou a aliança, isso então me tira a obrigação de cumprir os preceitos que estão em vigor, porque existem preceitos, evidentemente, que não estão em vigor. Por exemplo, leis de sacrifícios, evidentemente, que não vão estar em vigor. Mas a questão são 613 preceitos. Desses 613 preceitos, com a vinda de Yeshua, o que cai? O que deixa de valer? O que ainda vale? São perguntas que as pessoas fazem. Vamos entender essa questão? Então vamos lá, em nome de Yeshua. Jeremias 31 diz assim: Eis que vem dias, diz Yahuwah, em que firmarei nova aliança. Veja aqui que a expressão Hadash, porque nós falamos Hadashah, aqui é Hadash, novo, recente, fresco, tá? Berit, tá? Por isso que é Haberit Re-Hadashah, tá bom? Então, nova aliança ou aliança renovada. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Primeira coisa que nós temos que entender aqui. Israel está incluído nisso, tá bom? Não é aliança com os gentios não, tá bom? É aliança com Israel e com o Judá. Reino do Norte e o Reino do Sul, né? As tribos do Norte. E quando cita Israel, lembra-se que as tribos foram divididas. Lembra que no Sul é a tribo onde fica o templo. Correto? É a tribo de Yeshua HaMashiach. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Então, a renovação da aliança. Qual é o contexto aqui, Felipe? O contexto é muito claro. O povo foi para o cativeiro babilônico, né? Vai para o cativeiro nesse tempo, depois das profecias de Jeremias. E fica muito evidente que ali o Eterno está prometendo que o povo voltaria a ter uma aliança com o Pai. Né? Porque eles estão indo para o cativeiro, porque eles desobedeceram, o Reino do Norte também. Então fica evidente que agora o Eterno vai fazer uma aliança. E o Eterno vai dizer, olha, eu não vou fazer como eu fiz. Olha só o que o Eterno vai falar aqui. No dia que eu os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Anularam a aliança. Tá? Preste atenção nisso. Será feita uma nova. Vamos entender como. Não obstante eu vos haver desposado, diz Yahuwah, porque esta é a aliança. Isso é uma afirmação. Que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahuwah.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Olha aqui, a expressão Torá. Vamos aqui no hebraico, no verso 33, para nós vermos aqui, ó. Beit Israel, ó. Beit Israel, tá? E aqui nós vamos pegar a expressão Torati, tá? Nós temos um sufixo aqui, ó, que é o Yod, meu. Temos a expressão Torá, então significa o quê? Minhas leis. Então fica muito claro, tá, que o Eterno vai imprimir as suas instruções na mente dos israelitas, de Israel, né? Ali fica muito claro aqui. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Tá? E aqui vai dizer, não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz Yahweh, pois perdoarei as suas iniquidades. Aqui a expressão é avon, tá? E dos seus pecados, aqui a expressão ratá, jamais me lembrarei. Bom, as pessoas que querem usar o Novo Testamento para justificar que não deve ter mais responsabilidade com as leis de Deus, essa pessoa desconhece profecias bíblicas. O fato que existem leis que caem no desuso, existem leis que perdem a sua importância por causa de eventos que o Eterno promove, ou por questões que eu já expliquei aqui no meu canal, fica muito claro. Mas existem leis do Eterno que elas não mudam. Elas são invariáveis, tá ok? Elas são permanentes para tudo sempre. Por exemplo, não adulterarás. Isso não é só para a época de Moisés. Isso é para todo tempo. Amarás o teu próximo. Isso é um mandamento perpétuo, gente. Tá? Então não adianta querer usar Hebreus, dizer que é sombra. Ali está falando do sacerdócio. Você chegar para mim e falar, olha Felipe, depois da vinda de Yeshua, certos mandamentos, eles acabam sofrendo, vamos dizer assim, se tornam inúteis, se tornam desnecessários, se tornam, vamos colocar aqui, sem aquele valor que tinha anteriormente. Eu posso dizer que é possível. Por exemplo, já citei aqui que quando o Eterno diz sobre fazer as necessidades, você tinha que sair do arraial, abrir um buraco, cavar um buraco e fazer suas necessidades e tampar fora do arraial. Hoje, em Tel Aviv, tem banheiro. Então, o que se faz? Essa lei, ela cai, então essa regra, ela não tem valor para quem mora em cidades que já tem saneamento básico, que já tem o esgoto pronto, que já tem toda uma estrutura. Agora, quem vive lá no meio do nômade, ainda tem, sim, essa utilidade. Tudo que Deus disse tem valor, utilidade. Tá? A questão é que algumas regras, dependendo, tá? elas vão ficar suspensas. Tá? Elas não vão ter mais aquela função que outrora tinha. Entende? Na nossa própria lei, por exemplo, existiam leis anteriores, mas por força maior foi-se obrigado a fazer outras leis, ou substituir aquelas leis. Isso não significa que não existe lei para cumprir. Algumas leis, elas podem ser alteradas. Na nossa própria Constituição você vê isso. Existem leis que podem ser alteradas dependendo do Congresso, dependendo das votações. Tá? Na questão eterna, ele pode alterar aquilo que lá na frente não é mais necessário. Mas isso não compete a mim, a você agora sair aqui falando que a lei de Deus não tem valor, que não precisa mais. Um outro erro que as pessoas cometem. Elas falam que é a lei de Moisés. Gente, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Vamos falar aqui do Decálogo, por exemplo. Êxodo 22. Lá o Eterno se apresenta como Deus que tirou eles do Egito. Fala para eles não ter outros deuses diante dele.
diz para não usar o nome dele em vão, fala do dia do sábado para guardar e lembrar, vai falar de honrar pai e mãe, vai falar para você não matar, não assassinar, você não cobiçar, né? Não adulterar, não cobiçar nada que é do próximo. Nós chamamos de os 10 ditos. Em grego eles chamam de decálogo, né? A questão de todas essas instruções que o Eterno deu, qual delas Yahweh anulou? Ou que Yeshua anulou? Nenhuma delas. O sábado, apesar dos cristãos comemorarem o domingo, eles comemoram por conta própria e sem autorização de Deus. Deus não mandou você guardar o domingo. De hipótese nenhuma. Domingo é uma adoração ao sol invicto. Tá? Então fica muito claro que essas leis elas foram anuladas? Não. Essas leis não foram anuladas. Essas leis continuam porque são regras, são mandamentos. Tá ok? A questão toda que Jeremias ali vai profetizar, uma aliança que agora o Eterno vai trabalhar dentro do ser do homem. Mas vai existir leis, né, que vão ser... a aliança vai ser baseada de uma outra forma com leis que já foram dadas. Por exemplo, não matar. O Eterno vai escrever isso dentro do teu coração. Sabe? Então, existem algumas leis dessas 613 que pode ser que uma ou outra pode vir a cair no desuso, né? Ela talvez não vai ter mais aquela necessidade de vigorar no tempo futuro. Agora, isso tem que ter muito cuidado para não se utilizar de argumentos de textos do Novo Testamento para tirar do servo do Eterno essa responsabilidade. Então é muito importante, gente, parar de usar textos isolados. Jeremias fala que existe lei sim. Eu vou ler um texto do Apocalipse, tá bom? Para finalizar aqui a minha argumentação, tá ok? E espero que vocês tenham entendido, tá bom? Que é muito importante, queridos irmãos, muito importante vocês ficar firmes no Eterno. Amém? Vamos lá. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança, tá? Perseverança, estabilidade, constância dos santos, tá? Hagios, na verdade. Os que guardam, aqui, tá? Guardam, atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, tá? Ó, alguém no estado no qual ele está, observar os mandamentos, tá? Ordem, comando, dever, preceito de Deus. E a fé, tá? Pistis, a emuná em Yeshua, tá ok? Então veja só, mandamentos de Deus. Então os mandamentos que o Eterno deu são mandamentos para mostrar ao homem sua vontade, tá bom? Então o que nós precisamos entender de uma vez por todas? O Eterno deu seus mandamentos para serem cumpridos, tá? Evidentemente que alguns mandamentos ficam suspensos ou eles não vão ser mais necessários, mas isso não anula a lei do Eterno para o homem. O que foi ali anulado foi a aliança, não os mandamentos. Existe uma diferença das alianças ser anulada para os mandamentos não ter mais valor. O fato de alguns mandamentos, em questões cerimoniais, tá? Por exemplo, o templo ele tá desativado, mas na época de Paulo fez um sacrifício de Nazireu, já depois de sua conversão. Você nunca viu isso na Bíblia? Bom, eu mostro para você. Vamos lá? Em Atos dos Apóstolos. Bom, veja só. Vamos lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Iacove, Tiago aqui, tá? Jacobus, Iacove. E todos os presbíteros se reuniram.
tá? Presbítero, ancião de idade. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Elohim e disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos estão zelosos da Torá, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão que todos, que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitiram decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-os purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizer oferta em favor de cada um deles. Bom, aqui Paulo fazendo aqui o trabalho ali para o Nazir, né? O Nazireu fazia esses votos, tá bom? Então Paulo estava cumprindo a lei de Moshe. Mas o templo foi destruído em 70, não é? Depois de Cristo. Então esses mandamentos eles ficam suspensos. Não há templo, não há sacrifício, não há sacerdote. A questão toda, gente, é que fica muito claro, em Paulo em outro momento, ele vai dizer que crê em tudo que está na lei, nos profetas. Esses mandamentos concernentes ao templo estão suspensos, tá ok? Agora vamos falar dos mandamentos que são universais, tá? Mandamentos concernentes que está muito claro nas Escrituras, que é a direção que o Eterno tem nos dado. Arrependimento é você abandonar o pecado. Pecado é transgressão da lei. Bom, meu Felipe, aonde está isso na Bíblia? Bom, vou usar o Novo Testamento, já que alguns dizem que eu não uso o Novo Testamento, que só uso o Taná. Eu já acabei de usar aqui o Paulo. Vamos então, novamente, a 1 João. Vamos lá. Vejam só. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado, tá? Hamartia, que ratá no hebraico, também transgride a lei. Tá aqui, ó. Porque pecado é transgressão da lei. Então não tem como você saber o que é pecado se não for pela lei. Eu já cansei de falar isso aqui. O próprio João está falando aqui na sua carta, que pecado é transgressão da lei. Então, quando você faz techuvá, você baseia-se no quê? No achismo? Ou numa lei instituída por Deus? O fato de algumas leis estarem suspensas, algumas leis não serem por gentios, isso fica claro que não foram anuladas. Quer dizer que os gentios, existem situações que os gentios não cumprem. Como eu já falei, eu não pago IPVA de carro enquanto eu não tiver carro. É certo? Eu não sou um transgressor quando eu não pago o imposto de renda. Se eu não chego ao teto, eu não tenho provênios que passa do limite do mínimo, né? Que existe um mínimo. Então, eu não sou transgressor de nenhuma dessas regras. Por quê? Porque eu não tenho carro e eu não tenho esse provênio para chegar ao imposto de renda. Correto? Da mesma forma, os gentios existem alguns aspectos que eles não cumprem, para eles não foram dados por algumas questões, né? Mas
o indivíduo, o homem, ele é livre sim para buscar do eterno, sim, as respostas, tá bom? Existe algumas leis cerimoniais, tá ok? Aqui está a expressão transgressão da lei, aqui ó, o tradutor coloca transgressão da lei, tá? Anomia, aqui ó, muito claro aqui no texto grego. Então, Yeshua se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Olha só o que diz aqui: todo aquele que permanece nele não vive pecando, então não vive transgredindo a lei. Se não tem lei, como que o indivíduo vai conseguir cumprir mandamentos se também não tem mais mandamento? Porque alguns dizem que a lei foi anulada, né? Fica uma coisa muito estranha. Que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinho, não vos deixei enganar. Olha isso aqui, ó. Eu estou usando o Novo Testamento, tá bom, gente? Por ninguém, aquele que pratica a justiça, tá? Olha o que está escrito aqui: de Kaiosune, no sentido amplo, estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus, tá? A palavra aqui no hebraico é tzadik, a pessoa que anda em retidão, anda na prática dos mandamentos. Aquele que pratica justiça, tá? É justo, tá? De Caio, justo, aquele que observa as leis divinas. Tá muito claro aqui, ó, justiça, justo que pratica justiça. Então, se o justo cumpre as leis, ele cumpre o quê? Ele cumpre a vontade do Eterno, que é através dos seus mandamentos. Assim como ele é justo. Quem é justo aqui no contexto? Yeshua. Porque cumpre. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então já existe lá atrás, né, até mesmo antes de nós existirmos, uma lei, uma instrução que faz mostra a diferença entre aquilo que é a vontade de Deus e o que não é. Então, os anjos pecaram, né? Então eles cometeram transgressões. A lei não foi dada a Moisés? Foi. Por que os anjos então pecaram? Então, evidentemente que existe mandamentos, existe uma instrução universal, tanto para anjos como para seres humanos, que não pode, então, ser transgredida. Quando é transgredido, o que aconteceu com os anjos que transgrediram? Foram presos no Tártaro. Isso está lá na Epístola de Pedro. Também isso está registrado no livro de Enoque, tá bom? Então aqui quem vive pecando é do diabo, tá bom? E aqui é muito interessante que o João coloca assim: não deixeis enganar por ninguém. Isso aqui que é muito interessante. Por ninguém. Esse ninguém aqui, ninguém, significa o quê? Não deixei-vos enganar por ninguém. Pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser rabino, pode ser roche, pode ser apóstolo Paulo, pode ser qualquer outro apóstolo. Não vos deixei enganar. Quem cumpre os mandamentos do Eterno está fazendo o quê? Está praticando a justiça. Tá ok? O fato que nós não cumprirmos determinados tipos de mandamento vai depender das circunstâncias, do momento, em que situação estamos vivendo, se esse mandamento ele está suspenso, se ele não é mais necessário estar em vigor, mas isso requer aí se aprofundar mais no assunto, tá ok? Não tem tempo, então os mandamentos concernentes a sacrifícios, eles ficam suspensos, evidentemente. Tá ok? Então fica muito claro que, dentre todos os mandamentos de Hashem, existem mandamentos que eles não dependem do templo. Por exemplo, não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe. Você não depende de templo, você não depende de sacerdote. Tá? Depende de você. Não usar o nome de Deus em vão. Por exemplo, você cuidar dos necessitados. Você não depende de templo. Você não depende do Kohen Gadol. Tá ok? Muito claro. Você amar a Deus e o próximo. São mandamentos. Tá? Ensinar as instruções do Eterno é mandamento. Você não depende de templo para isso. Então, as pessoas elas pegam, às vezes, um texto de Hebreus que fala que é sombra.
Evidentemente, o próprio Deus disse que faria uma aliança agora diferente, mas que inclui o quê? Mandamentos. Sabe, não existe essa aliança sem mandamentos. Então, se você quer falar que está na nova aliança, mesmo estando na nova aliança renovada, existem os mandamentos do Eterno. O fato que eu quero trazer aqui, que não justifica querer dizer que não quer a lei. A questão é, você tem que estudar a lei, ver aquilo que é aplicável a você e cumprir. Tá ok? Exemplo muito simples. Cornélio, a Bíblia diz que ele era temente ao Eterno. Sim ou não? Sim, isso está lá em Atos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, tá? Capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Tá ok? Então ele era um homem piedoso e temente a Deus. E contínuo orava a Deus. Então fica muito claro que Cornélio, ele fazia tzedaká. Ele ajudava os pobres irmãos judeus, tá? Então ele era um homem bom, cumpria mandamentos, mas ele, por exemplo, tinha mandamentos que ele não podia cumprir. Exemplo, Felipe. Por exemplo, ele não podia dar o dízimo, porque ele não era circuncidado, ele não podia cumprir Pessa, ele não podia cumprir Shavuot, ele não podia cumprir Sukkot. Por quê? Porque eram mandamentos que dependem de ser circuncidado para poder entrar no templo. Mas existem outros mandamentos que Cornélio pode cumprir, tanto positivos, e ele pode, então, não descumprir aqueles negativos. Por exemplo, não matarás, não roubarás. Tá? E positivo, ajudar os órfãos, as viúvas, ele pode fazer isso. Sabe? Então, você não pode generalizar todas as mitzvot e dizer que você não tem que cumprir a lei. A questão é você estudá-la, tá? E aplicar na tua vida com coerência e de forma legítima. Da mesma forma que eu vou repetir, eu não pago IPVA porque eu não tenho carro. O dia que eu tiver, eu começo a pagar. Tá ok? É desta forma que nós temos que analisar os mandamentos. Por exemplo, eu não cumpro mandamentos concernentes ao templo. Por exemplo, eu não faço sacrifício de Pessa. Eu não faço voto de Nazireu. Sabe? No máximo que eu faço, e por vontade própria, e eu não sou impedido de fazer isso, ninguém pode me impedir, a comemorar, lembrar das festas bíblicas, fazendo um memorial. Pessa, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, tá? Porque são sombras. São sombras, tudo bem, mas são sombras que tem lá na frente algo muito importante. Por exemplo, Yom Kippur nos lembra o juízo final, tá? É o dia do perdão, não é? O toque das trombetas, tudo tem a ver ali com a redenção futura. Ah, mas Cristo já veio, tudo bem, mas isso não me impede de comemorar, por exemplo, a saída do Egito, porque é uma forma de lembrar do Eterno. Não me impede eu ter uma grande estima pelo sábado, em guardar e lembrar dele. Tá, se eu não posso guardar, pelo menos eu lembro. Uma questão que eu vejo que é muito importante daqueles que estão fazendo o Techuvá é sair do sincretismo religioso. E o que eu fico às vezes um pouco abismado é que muitas das vezes a pessoa não quer cumprir um mandamento da lei, mas quer cumprir um mandamento de Roma. E isso eu fico pensando, né? Por exemplo, domingo foi instituído por Roma, né? Não foi pela igreja. Você não vê os apóstolos guardando o domingo. Você vê a igreja dizer que é uma tradição dela. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é um, a Igreja Católica diz que Deus é três. Então, por aí você vai vendo que os mandamentos de Deus falam é uma coisa, o que as pessoas querem seguir é outra. Tá ok? O Eterno fala das suas festas na Bíblia, Levíticos 23, e o povo quer cumprir Natal, que é uma festa dedicada ao Sol Invicto, quer comemorar Dia das Mães, a deusa Maia, quer comemorar Dia dos Namorados dentro da igreja, que é a deusa, que é o São Valentim, sabe? Então eles viram as costas para os mandamentos de Deus, só porque leem versículos isolados, às vezes Hebreus ou alguma parte da carta de Paulo, mas eles honram os mandamentos romanos ou do calendário gregoriano, que era um papa, né? Então fica muito complicado. O vídeo de hoje, queridos, tem a função
de trazer essas informações para vocês, tá? A aliança do Eterno vai ser refeita com a casa de Israel, com a casa de Judá. Podemos dizer uma nova aliança feita, evidentemente que sim. Mas isso não anula a responsabilidade dos mandamentos, tá bom? Vocês viram lá em Apocalipse 14, o Mashiach falando sobre a perseverança dos santos em cumprir os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua HaMashiach. Então fica muito claro que a forma que a aliança vai ser feita agora é diferente, mas inclui mitzvot. Então não tem como fugir de, por exemplo, honrar pai e mãe, você não tem como correr dessa responsabilidade. Ajudar os pobres, você não tem como correr disso. Você não cometer idolatria, não cometer pecados sexuais, relações sexuais ilícitas, comer coisas sacrificadas a ídolos, tá ok? E se você pode comemorar, ou pelo menos lembrar das festas bíblicas de forma, ainda que seja na lembrança, porque a festa bíblica, eu mostrei que tem um contexto, você pelo menos você está fazendo um memorial. É muito melhor você lembrar de Pesach, Shavuot, Sukkot do que você lembrar de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia do Deus Sol. Você ainda coloca na balança para ver qual que é mais importante, os mandamentos do Eterno ou os mandamentos de homens? Você prefere seguir uma lei romana do que uma lei do Eterno, uma instrução do Eterno? Tá ok? Então, pense bem nisso, tá bom? Então, você não pode ler a lei de forma cega, você não vai cumprir todas as 613 preceitos, isso não existe, tá? Nem Yeshua fez isso, mas você tem que ler a Bíblia com Aruch HaKodesh, Espírito Santo, ser sensato, tá? Buscar do Eterno a luz. Os mandamentos do Eterno nos mostram a direção que Ele quer que temos que tomar, tá ok? Evidentemente, dentro de todos esses mandamentos, existem alguns mandamentos que são direcionados à terra de Israel, tem a ver com o plantio lá. Então, existe isso tudo. Mas, de fato, João, eu mostrei para vocês a fala do João. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Não tem como correr disso. Agora, a lei de Deus é que me diz o que é pecado. Então, se você quer basear se você está sendo um justo ou ímpio, não é com o achismo, é com as instruções do Eterno. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. E veja um detalhe, não deixeis que ninguém vos engane. Ninguém é ninguém, tá bom? Ninguém. Ninguém aqui, nem eu, nem Paulo, nem João, nenhum de nós somos supremacia. Nós não somos melhores do que ninguém, tá ok? O único que não erra é o Kadosh Baruch Hu. O único que não falha foi Yeshua, não falhou, tá? Homens erram, tá ok? E a problemática toda, que às vezes o contexto ali de Hebreus, ele está tratando de uma questão da superioridade de Yeshua como sacerdote, do lado de Deus, ali pegando o exemplo da Salmo 110, né? E pegando também a ideia do rei Melquisedeque, tá? Então Yeshua seria o sacerdote nos céus, então não haveria mais necessidade de sacerdote na terra. E isso tem a ver com essa questão voltada ao templo, ao sacerdócio. Isso não tem a ver em geral com as mitzvot, tá bom? Então, a aliança será feita, foi feita, será renovada, foi renovada, não importa se você pensa que já foi feita, ou se vai ser agora, ou se vai ser no futuro. O que nós temos aqui de convicção é que a aliança do Eterno, tá? O Eterno vai fazer com os mandamentos dele. E nessa renovação ou nessa nova aliança em Jeremias 31, é escrito nos corações os mandamentos. Vocês viram ali que está minhas leis. Eu mostrei para vocês ali a expressão Torati, tá? Com Yod, um sufixo pronominal meu, Torá
instruções, leis, minhas leis. Então o Eterno tem leis que não perdem o valor, elas não são anuladas, elas sempre vão estar em vigor, tá bom? Agora, existem questões que precisam ser olhadas com cuidado, e cuidado para não ser aí um defensor da anomia, porque às vezes as pessoas com esses tipos de ideia podem estar indo pelo caminho de Balaão, tá? Pode estar seguindo um caminho do ímpio, tá seguindo o caminho do Anomos. Quem que Yeshua vai destruir com o sopro da sua boca? Está registrado em Tessalonicenses. Vai ser o que? O Anomos, aquele que é contra as leis de Deus e contra tudo que é do Eterno. Então cuidado, que às vezes algumas pregações que falam contra a lei, na verdade é uma defesa ao Anomos, que na verdade é o anticristo. Então cuidado, que às vezes a pessoa acha que está com Deus, mas está fazendo um serviço para o diabo. Então toma cuidado com isso aí, tá bom? Um grande abraço, queridos. Yahweh vos abençoe. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e até a próxima, se assim Yahweh nos permitir. Até a próxima. Sai da Babilônia.